Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos, bem-vindas a mais esta aula de Ao Encontro da Felicidade. Espero que estejam todos bem. Cá estamos a cumprir o nosso dever cívico de recolhimento. Não se esqueçam que devemos continuar a manter todos os nossos cuidados, não devemos relaxar, porque, na verdade, o vírus do Covid não obedece aos políticos, não obedece ao Primeiro-Ministro. E, portanto, ele continua a ser tão perigoso como era antes, durante o estado de emergência. E, portanto, devemos manter, na medida do possível, todos os cuidados para evitar o contágio. Lembro que o único método absolutamente seguro, enfim, o mais seguro de todos, é o distanciamento físico, não é o distanciamento social. Eu não gosto da palavra, da expressão distanciamento social, mas distanciamento físico, sim, no mínimo 2 metros, para evitarmos a ocorrência da contaminação pelo Covid, que nas nossas idades, enfim, nas minhas e em alguns de vocês, pode ter consequências bastante graves. Bem, vamos começar a nossa aula, como habitualmente, com uma citação. A citação de hoje fui buscá-la ao nosso famosíssimo neurocientista António Damasio, ao seu livro O Erro de Descartes, em que ele diz esta passagem que vou passar a ler. Os sentimentos, juntamente com as emoções que os originam, não são um luxo. Servem de guias internos e ajudam-nos a comunicar aos outros sinais que também os podem guiar. Bom, já me perguntaram se são precisas todas estas coisas para que nós possamos comunicar bem uns com os outros. Se não basta sermos naturais, espontâneos, e para as coisas correrem bem. A dúvida, claro, é pertinente, sem dúvida nenhuma. Eu, para lhe responder a esta dúvida, eu gostaria de distinguir aqui 3 questões. Vou falar aqui de 3 questões. A primeira tem a ver com o facto de a história da humanidade ser uma história de sucesso, como vocês sabem, estamos todos aqui. Até agora tem sido uma história de sucesso, mas à custa de quê? À custa do sacrifício de bilhões de pessoas, à custa de muito sangue derramado. Ora, podemos pensar que uma comunicação mais cuidada entre as pessoas pode ajudar a diminuir este custo. Pode ajudar a que continuemos a ter sucesso, mas sem que sejam sacrificados, normalmente, como vocês sabem, os mais fracos. Eu quero acreditar que sim, daí que uma comunicação de qualidade possa fazer alguma diferença. Em segundo lugar, podemos também pensar que já não vivemos em sociedades simples, isoladas umas das outras. Não, nós somos já uma sociedade global em que a decisão tomada por cada um de nós pode afetar muita gente. Aliás, como nós estamos a ver precisamente nesta altura em que estamos a atravessar estes tempos de pandemia. Nós estamos, de facto, muito mais dependentes do que éramos há uns séculos atrás. Estamos muito dependentes uns dos outros, e aí daí a importância que uma comunicação clara, bem conseguida, os benefícios que essa comunicação poderá trazer para todos nós. Em terceiro lugar, gostaria também de chamar a vossa atenção que no momento em que estamos a interagir com os outros, vocês já se devem ter percebido disso, é muito difícil distinguir entre aquilo que é espontâneo, natural, simples, daquilo que é impulsividade, daquilo que é um impulso que nós sentimos, resistimos e queremos dizer. A verdade é que não são a mesma coisa, e a impulsividade, às vezes, se tiver por trás uma pior, enfim, uma maior dificuldade, menos habilidade em comunicar, ou se tiver por trás um conhecimento menos perfeito,
o que é o habitual, naturalmente. Ou se tivermos modelos parentais que não foram os ideais, como normalmente não são, e se tivermos isto tudo junto, então é muito pior. A impulsividade pode dar origem a comunicações muito deficientes e problemáticas e depois consequência. A consequência é que de um momento para o outro vamos nos descobrindo cada vez mais sós. E a verdade é que uma comunicação de qualidade é, de facto, um dos melhores antídotos contra a solidão. Bom, numa aula anterior, vocês lembram-se que eu terei falado de uma parte da escuta ativa que é ouvir as emoções. Na altura não desenvolvi e a aula de hoje é precisamente sobre esse aspecto. Daí a citação que eu vos li no princípio do Damásio, as emoções como sinais que transmitimos uns aos outros e, portanto, como elementos fundamentais de uma comunicação. Claro que ouvir as emoções, não foi por acaso que eu não desenvolvi anteriormente, porque ouvir as emoções é bem mais difícil do que ouvir o que o outro está a dizer. E por ser mais difícil, eu vou dividir este tema em 3 partes. Uma primeira parte em que eu vou desenvolver o conceito de ouvir as emoções e como é que o podemos fazer, que será, enfim, o conteúdo desta aula de hoje. Uma segunda parte em que iremos ver o que é isso das emoções, o que é que a ciência já descobriu acerca das emoções, parece-me muito importante para nos ajudar a identificar e a regulá-las. E depois uma terceira parte em que voltamos outra vez à escuta ativa das emoções para pensarmos em conjunto de formas de a tornar mais fácil e mais eficaz. Portanto, vamos então à primeira parte sobre o ouvir emoções. O que é isso de ouvir emoções durante uma conversa? Pode-se estar a referir a um processo, pode-se estar a referir a uma competência que consiste muito simplesmente em acompanhar as emoções que estão por detrás das palavras que nos são transmitidas, de tudo que nos é transmitido. Que estão por trás. É só isto. É acompanhar essas emoções que estão por trás. E vocês podem perguntar, mas isso é uma coisa assim tão simples, será assim tão importante ouvir as emoções? Sim, e em primeiro lugar porque as emoções têm, vocês já se devem ter apercebido, um poder muito fácil, mas não imediatamente evidente, tem um poder muito fácil de tornar a nossa conversa em algo que pode ser agradável e proveitosa, como pode também tornar a nossa conversa em algo, enfim, de desconsolador mesmo, inútil de todo. E, portanto, quando nós somos surdos à dinâmica emocional de uma conversa, e falo de dinâmica porque, como sabem, as emoções não são entidades estáticas, elas são mais ou menos voláteis e estão sempre em movimento, digamos assim. Portanto, quando somos surdos à dinâmica emocional de uma conversa, as probabilidades de ela correr de uma forma insatisfatória aumentam muito. E porquê? Porque se as conversas forem além de uma interação, enfim, de uma interação superficial, banal, aquela conversa de circunstância, se a conversas for sobre assuntos mais profundamente sentidos por uma ou por ambas as partes, nessas alturas, se não levarmos em consideração o que é que as pessoas estão a sentir, provavelmente as coisas não correram bem. Portanto, nós não basta reconhecermos a importância daquilo que é dito, do caráter, do conteúdo informativo, factual da conversa, mas também convém que abarquemos igualmente a componente, a carga emocional da comunicação. Se nós não fizermos isso, pode muito bem acontecer que a outra pessoa
sinta que nós estivemos a escutar devidamente, não a compreendemos e que, portanto, falhamos completamente na comunicação. Bom, quer isso dizer então que nós devemos tomar consciência e reagir com sensibilidade, claro, às emoções que vão surgindo na conversa. Porquê? Porquê devemos reagir com esta sensibilidade? Primeiro que tudo, por respeito para com a outra pessoa. O que ele nos comunica, como eu já disse, não são apenas factos, mas também o que ele sente, o que ela sente relativamente àquilo que está a dizer. Depois, em segundo lugar, outra razão é que se nós não vamos a sério, não vamos em consideração o que a outra pessoa está a sentir, e se ela, em consequência, não se sentir validada naquilo que sente, por exemplo, nas situações em que nós dizemos, todos já o fizemos isso, não te preocupes, não sejas assim, isso não é nada, tem calma, isso há de passar, etc. É provável que as suas emoções tendam a ficar mais intensas do que já estavam. Eu recordo-me que, por exemplo, quando eu estou um bocado nervoso e me dizem para eu ter calma, eu, enfim, digamos que não melhoro, não melhoro. E eu penso que essa experiência, se calhar, é comum. E isto é particularmente verdade quando estamos a tratar com crianças. Aí então é que é mesmo, mesmo mal não o fazermos. Bom, uma terceira razão é que às vezes o estarmos a ouvir com atenção às emoções da outra pessoa é a única forma que nós temos, a única maneira que nós temos de descobrir que a outra pessoa nos está a pedir ajuda. Porque como vocês sabem, se calhar alguns de vocês são assim, eu às vezes também sou assim, às vezes estamos a precisar de ajuda e por uma outra razão sentimos incapazes de a pedir. Mas a emoção está a transparecer. Se a outra pessoa tiver a capacidade de ouvir essas emoções, é mais fácil perceber que nós estamos a precisar de ajuda. Portanto, essa é também uma outra razão da importância de reagirmos com sensibilidade às emoções do outro. Finalmente, também, mais uma razão é que quando estamos numa conversa mais carregada emocionalmente, nós precisamos de saber quando é que a outra pessoa, e às vezes nós próprios, mas pronto, quando é que a outra pessoa já está a sentir menos intensamente as emoções. Porque enquanto ela estiver a sentir com intensidade, tudo o que a gente possa dizer, ela ou não vai ouvir ou não vai conseguir compreender totalmente ou elaborar ou explorar e portanto quase que é inútil estarmos a dar a nossa opinião quando do outro lado a pessoa está dominada por uma emoção muito intensa. Portanto precisamos saber quando é que esse nível de intensidade baixa para então podermos dizer enfim, o que pensamos e que pode ajudar. Pois, além disso, há um facto que vocês já se deram conta, é de que as emoções de alguma forma são contagiosas. Ou seja, as emoções da outra pessoa podem afetar a nossa forma de sentir e de pensar. Principalmente afetar bastante, principalmente se nós não tivermos consciência dessas emoções na outra pessoa. E ao isso acontecer, a comunicação irá ficar, claro, definitivamente obscurecida, já não só pelas emoções do outro, mas pelas emoções que eu já estou a ser influenciado pelo outro. Finalmente, ao praticarmos, portanto, ao experimentarmos a escuta ativa das emoções, e esta é talvez a razão, não é a principal, claro, não é a principal, mas é se calhar a razão que nos vai fazer entusiasmar a praticar a escuta ativa das emoções. É que vocês vão descobrir ao experimentar fazê-lo que as conversas que acabam por ter passam a ser muito mais gratificantes do que aquelas que se limitam apenas a uma troca de informações ou de factos. E isto acontece não só com adultos, mas também imenso com as crianças. E deixo aqui uma nota com as crianças, isto é particularmente importante, porque se nós fizermos isso, nós estamos a ensiná-las também a elas a identificarem as suas emoções, a lidar
com essas emoções e de alguma forma a regulá-las. Portanto, esta última razão, que torna as conversas muito mais cheias, muito mais satisfatórias, é também uma que nos deve levar a praticar sempre que nos lembrarmos e que pudermos a escuta ativa das emoções. Tenho estado a falar das emoções dos outros, mas as nossas também as devemos ouvir durante uma conversa. Na verdade, se nós também o fizermos, em qualquer outro contexto, seja nas conversas, seja fora delas, nós vamos colher benefícios. Mas no caso das conversas, claro que sim, que é fundamental também ouvirmos as nossas emoções. E há também várias razões para isso. Primeiro é que, como vocês sabem, as nossas emoções podem ser um obstáculo à comunicação. Em particular, um obstáculo a ouvirmos as emoções dos outros. As negativas, as emoções negativas, claro que fazem isso, mas as positivas também, se forem intensas. No entanto, se ao tomarmos consciência dessas emoções, nós não quer dizer que não passemos a estar completamente disponíveis, mas podemos mais facilmente limitar o seu poder destrutivo. Depois, outra razão é, se nós não estamos habituados a identificar as nossas emoções, as emoções em nós próprios, vocês compreendem que também é natural que é natural que nós também não o façamos com as emoções dos outros, ou pelo menos não o façamos com facilidade. E, portanto, treinemos em nós para podermos facilmente fazer com os outros. Uma terceira razão tem a ver com o facto, no contexto da comunicação, embora não só, mas no contexto principalmente da comunicação, quando as emoções são intensas, quando as emoções são muito intensas, e nós estamos a falar das nossas emoções agora, não é? Quando as emoções são muito intensas, nós temos uma tendência, um impulso para as seguir ou até para atuá-las mesmo. E isso é uma coisa de que muitas vezes nos arrependemos depois. Ora, se nós tomarmos consciência das nossas emoções antes, mais uma vez podemos limitar essa capacidade que elas têm de nos arrastar. E falo não só das negativas, mas também das positivas. Se vocês pensarem, um excesso de otimismo, por exemplo, pode nos levar a tomar decisões e a meter-nos em coisas, negócios, etc., que se podem revelar um verdadeiro desastre para as nossas vidas e para aqueles que nos são próximos. Portanto, estas são as razões pelas quais também devemos fazer escuta ativa, devemos ouvir as nossas emoções. Vocês podem perguntar, escuta ativa com as nossas emoções? Sim. Não é só tomarmos consciência das emoções, mas também verbalizá-las, nem que seja interiormente. Conversarmos sobre elas, mesmo que seja em silêncio, connosco próprios. É nesse sentido que eu falo aqui connosco, com as nossas emoções da escuta ativa. Bom, então, agora vamos passar para o concreto. Aqui temos estado a ver porque é importante ouvir as emoções, as nossas e as dos outros. Vamos ver como é que podemos desenvolver a capacidade de dar conta das emoções, e vamos começar com a outra pessoa. Já nos demos conta que as emoções, o António Damasio referia-as como sinais. Portanto, as emoções realmente não se manifestam nem por si sós, nem de forma descomplicada, simples, nem sequer de forma transparente. E, portanto, a grande dificuldade aqui é que nós só podemos aceder às emoções da outra pessoa de uma forma indireta. Enquanto da parte informativa, factual da comunicação do outro é fácil, nós só temos que ouvir as palavras, são os sons. Nas emoções, isso não é assim tão direto. A menos, claro, que o nosso interlocutor nos comunique abertamente o que está a sentir enquanto nos vai contando aquilo que tem a dizer. Mas isso, como vocês sabem, nem sempre é comum, nós próprios nem sempre o fazemos. Então, como é que podemos proceder? A solução aqui passa claramente por alargar a nossa atenção ao comportamento não verbal da outra pessoa, a fim de detectar os tais sinais que o Damasio falava, detectar os sinais que a outra pessoa vai dando do que está a sentir. Claro que isto sempre ao mesmo tempo
que nós estamos a ouvir o que ela está a dizer. Até porque as palavras e as frases que ela usa já nos vão dando indicações do que ela está a sentir, do que é que são os seus sentimentos. Mas, como isto pode não bastar, o comportamento não verbal, isto é, toda aquela comunicação que é feita sem ser pelas palavras, deve complementar e devemos estar atentos a ela, aquilo que nós vamos ouvindo. Isto, evidentemente, não é uma tarefa fácil, até porque, e eu chamo a atenção para esta complicação, até porque as emoções nunca aparecem de forma isolada e pura. Nós temos experiência, talvez em nós próprios. Muitas vezes a admiração pode vir junto, quando sentimos admiração por uma pessoa, pode também estar junto um bocadinho de inveja, ou o afeto, gostarmos de uma pessoa, mas ao mesmo tempo sentirmos alguma hostilidade em relação a ela. E portanto isto acontece, por exemplo, neste último caso, o afeto e a hostilidade, sim, por exemplo, nós podemos gostar de uma pessoa que gosta de ser dominadora e nós não gostamos de sentir sempre essa pressão. Portanto, há aqui uma mistura de afeto com alguma hostilidade e, portanto, as emoções nunca aparecem sozinhas, fáceis de identificar. E, por isso, não há nada a fazer. Devemos confiar em parte na nossa intuição e em parte em competências que podemos desenvolver e aplicar no decurso de conversa. E de que competências é que eu estou aqui a falar? Bom, a primeira pode ser interessante. É descobrirmos sinais que são diferentes daquilo que é o comportamento habitual da outra pessoa. Não só as palavras e frases que ela utiliza, mas também do comportamento não verbal. Por exemplo, a postura pode estar fechada ou aberta, o corar, o empalidecer, o sorriso genuíno, o sorriso, enfim, forçado, que é o que estou a tentar fazer, portanto, são estes sinais não verbais, estes atos não verbais que nós realizamos enquanto estamos a comunicar, podem nos dar indicações. Tem que ser não, mas pronto, convém que tenhamos cuidado porque podem nos enganar na medida em que nós não damos conta se são os habituais na pessoa ou não. Porque se estes sinais muitas vezes não podem ser interpretados só por si. Temos que vê-los no contexto do comportamento habitual da pessoa. Por exemplo, normalmente, cruzar os braços normalmente é interpretado como sendo uma atitude de fecho. Mas se a pessoa tiver habitualmente este comportamento, até por razões às vezes físicas de problemas de circulação ou qualquer coisa que lhe seja mais confortável a estar, isso pode não ser um sinal de fecho. Portanto, temos que interpretar estes sinais sempre em função do comportamento habitual da pessoa. Devemos também dar atenção a uma outra parte da comunicação não verbal que se chama a comunicação paraverbal. Que é constituída por ruídos, vocalizações, silêncios, sei lá, por exemplo, o ritmo com que conversamos, o timbre da voz, o tom da voz, um tom alto ou um tom baixo, que são sinais, estes sinais paraverbais, são muito importantes, em particular quando estamos numa conversa telefónica em que não vemos o comportamento da pessoa, apenas temos os sons. Portanto, todos estes sinais paraverbais são importantíssimos. Outra forma de irmos acompanhando as emoções dos outros é estarmos atentos às nossas próprias emoções. Porquê? Porque as emoções são reações que o nosso organismo tem a eventos aos quais estamos a dar atenção. Podem ser eventos exteriores ou eventos interiores, mas são uma reação. Ora,
Se estamos a dar atenção ao que o outro nos diz, a nossa forma de reagir interiormente pode dar alguma indicação. Eu digo pode dar alguma porquê? Porque às vezes podemos ter emoções idênticas às que o outro está a ter, como eu já disse atrás, as emoções podem ser contagiosas, mas também podemos ter emoções diferentes, porque aquilo que o outro nos está a dizer ou aquilo que estamos a sentir do outro pode evocar em nós experiências passadas completamente diferentes daquelas que a outra pessoa cá à nossa frente está a ter. E portanto temos de ter muito cuidado para não confundir as nossas experiências com as experiências do outro. Porque senão podemos errar completamente a interpretação das suas emoções. Podemos também nós verbalizar o que estamos a sentir enquanto o outro está a falar. Não de forma impositiva. Não de forma impositiva. Não queremos estar nós a sobrepor-nos ao que o outro está a sentir. Mas de forma a facilitar ao outro a compreensão das nossas emoções e, simultaneamente, no fundo, a convidá-lo a fazer o mesmo. Se houver confiança na relação, se calhar a outra pessoa até colaborará e assim facilitaremos ambos mutuamente a tarefa de compreender as emoções um do outro. Portanto, em suma, há que desenvolver aquilo que já todos temos ouvido falar, se calhar, há que desenvolver, em suma, a inteligência emocional, que inclui, portanto, não só a consciência das emoções, as nossas e dos outros, mas também a capacidade de regularmos as nossas respostas emocionais. Assim, regular as nossas respostas emocionais. Então, como podemos responder? Tal como já aconteceu, como referimos, relativamente à comunicação falada, podemos também aqui nas emoções e sentimentos oferecer ao outro um reflexo do que ele está a sentir sob a forma de uma descrição do que nos parece que ele está a sentir. Aliás, nós devemos mesmo fazê-lo quando nos apercebemos que a carga, a componente emocional da conversa é muito forte. Não devemos deixar passar isso como se não fosse importante. E isso é particularmente relevante quando a outra pessoa não nos mostra as suas emoções, o que nos pode levar, ou não mostra, pode nos levar a subestimá-las. Isso é muito mais comum do que possamos imaginar. Estou-me a lembrar, por exemplo, quando alguém nos pergunta se nós sabemos quantas pessoas é que já morreram do Covid-19, pode acontecer, não quer dizer que seja assim, mas pode acontecer que essa pessoa, na realidade, não esteja interessada no número que a gente lhes possa dar. Pode acontecer que ela esteja, de facto, a sentir-se assustada e do que ela realmente deseja é que nós, de alguma forma, a tranquilizemos. E, portanto, quando as pessoas não mostram as emoções, que é muito comum, como eu disse, torna-se mais importante nós refletirmos para a outra pessoa aquilo que pensamos, aquilo que sentimos que a outra pessoa está a sentir. Podemos também fazer isso tal como com a comunicação falada, podemos fazer isso também com perguntas feitas embora de forma cuidada sobre os sentimentos. Na verdade, com as perguntas ou com o reflexo, nós estamos a passar a mensagem de que para nós as emoções são importantes e que estamos abertos e confortáveis a falar sobre elas, a fazer delas parte da conversa. E a outra pessoa, com isso, acaba por se sentir também mais amplamente compreendida. E isto é benéfico sempre em todas as conversas, mas em particular nas conversas em que há alguma tensão que é útil dissipar antes de avançar para outras etapas da conversa. E como é que podemos fazer o reflexo? De que forma concreta é que podemos fazer o reflexo? Nós podemos usar o seguinte, um formato do tipo em que dizemos aquilo que nos parece ser a emoção do outro e o que é que nos pareceu, o que é que, enfim, que nós interpretamos como se assim da origem dessa emoção. Uma coisa neste género, por exemplo, parece-me que estás a sentir irritada com o que o teu colega te disse. Podemos inverter, fazer variações com isto, podemos inverter a ordem,
aquilo que o teu colega te disse parece-me que te irritou bastante. Ou podemos usar outras palavras, podemos usar expressões em vez de nomearmos a emoção. Por exemplo, ainda continuando com este exemplo, podemos dizer assim: aquilo que o teu colega te disse parece-me que te pôs entre a espada e a parede, não foi? Vou ver. E ao mesmo tempo associa uma pergunta. Portanto, podemos fazer combinações muito variadas e está, enfim, usem a vossa imaginação e a vossa sensibilidade para experimentarem qual é a melhor forma de fazer este reflexo do que o outro está a sentir. Ainda uma outra forma de reflexo é quando nos parece que aquilo que o outro está a sentir até é razoável face às circunstâncias do que ele nos está a relatar, nós podemos espelhar as emoções que ela está a sentir. Por exemplo, se a pessoa estiver zangada com algo, nós podemos mostrar que também ficamos zangados, que esse motivo que a zanga a ela também nos faz zangar a nós. E é curioso porque se nós formos genuínos nisto, e se gostamos da outra pessoa, nós facilmente somos genuínos, isto é tudo quanto basta para a outra pessoa sentir a intensidade da sua emoção baixar e começar a abrir-se para encontrar formas mais construtivas de resolver a situação. Mais uma vez alerto que nós raramente fazemos isto com as crianças, mas experimentem e vão ver o resultado absolutamente fantástico com crianças. Então, todas estas regras, estas coisas que eu aqui tenho estado a contar, são muito interessantes de aplicar com as crianças, porque as crianças são muito mais espontâneas e vão mostrar os efeitos desta nossa maneira diferente de conversar de uma forma muito mais pura e espontânea, sem pensar que nós estamos a querer manipulá-las. É muito interessante, experimentem. Neste caso aqui de espelhar a emoção, às vezes é muito engraçado porque se obtém reações às vezes contrárias. Isto é, a pessoa está zangada, nós dizemos, também isso eu estou zangada, isto aí faz-me ficar um bocado furioso. E acaba por ser outra pessoa a dizer, não, afinal isto nem é assim tão importante, se calhar até há maneira, estão a ver? Portanto, o espelhar é também outra forma de reflexo muito útil nas conversas. É claro que para fazer isto tudo de uma forma, enfim, mais eficaz, mais fácil, eu penso que ajuda bastante o facto de tomarmos conhecimento com alguns factos do que a ciência descobriu acerca das emoções. E nessa medida vai ser o tema da nossa próxima aula, precisamente as emoções, tal como elas são vistas, estudadas, compreendidas pela ciência. E, portanto, espero que tenham gostado desta lição, em que vimos, em que nos debruçámos sobre um aspecto da escuta ativa, ou seja, a escuta ativa das emoções, em que tivemos a ver quais são as razões pelas quais é importante fazer essa escuta ativa das emoções, quando é relativamente aos outros, quer quando é relativamente a nós próprios, e em que vimos algumas formas de praticar essa escuta ativa, aproveitando já algum conhecimento que obtivemos das aulas anteriores e que, adaptando aqui às emoções, podem ser também utilizados. Mais uma vez, convido-vos a praticar. Não tentem praticar tudo. Experimentem praticar um outro aspecto de cada vez, porque senão temos tendência a desistir e a esquecer. Espero que, e estou confiante, que os resultados que vão obter vão ser muito bons, em alguns casos
podem acreditar, vão ser surpreendentes. Portanto, deixo-me aqui mais uma vez alertando, cuidado com o Covid, mantenhamos a cumprir o nosso agora chamado dever cívico de recolhimento. O Covid não melhorou, o vírus não está menos letal, não está menos maligno, pelo facto de termos deixado de estar no estado de emergência. Portanto, muita atenção. A todos eu desejo muito boa sorte, boas práticas e felicidades. E até para a semana, caso vocês continuem a gostar de ouvir, de atender estas aulas. Muito obrigado e adeus então.